Abra ela no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Vamos ver aqui uma instrução que Jesus deixou para os seus discípulos, mas mais propriamente para o Pedro. Tem alguém aí que se identifica com Pedro? Seja por ser impulsivo, seja por falar bastante. Aleluia! Fala, você está meio tímido hoje. Olha aí para quem está perto de você e fala assim: pode largar a mão dessa timidez. Fala que o culto é participativo. Fala, nós prestamos culto ao Senhor, amém? É desse jeito, a gente presta culto ao Senhor. Nós entregamos ao Senhor o nosso melhor. Eu estou perdendo meu fone aqui, gente. Oh Jesus, deixa eu guardar ele aqui. Daqui a pouco eu resolvo a vida dele. Vamos lá. Lucas 22, a partir do 31, diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes, você negará que me conhece. Que situação, pode fechar sua Bíblia aí, não é? Então Pedro, imagina você, que você anda com Jesus, e aí você fica sabendo que Jesus, que o diabo foi lá querendo cirandar a tua vida, te peneirar como trigo. Você fala assim: não, Jesus me defendeu. Olha aí para quem está perto de você, fala assim: eu tenho certeza que Jesus ia me defender. Não ia ter essa história não, que eu fosse fortalecido no Senhor. Fala assim: se engana não. Ok? Porque lá em 1 Pedro, Pedro disse o quê? Sede sóbrios e vigiai. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, e buscando a quem possa tragar. É diferente do que ele disse para Pedro? É diferente? Não, é a mesma coisa. Então Jesus participou ali da última ceia com os seus discípulos, e ele foi para o Getsemane, não é? E ele levou ali no Getsemane alguns dos seus discípulos, inclusive o Pedro, e disse o que para eles? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então olha aí para quem está perto de você, com uma voz profética, enche o peito e fala assim, com a voz de Jesus, viu gente? Você chegou aqui no Espírito do Senhor, amém? Então você olha para essa pessoa e você vai encarar ela, você vai falar como se fosse Jesus falando com você agora. Fala assim: vigia, crente. E continua orando. Valeu a pena ou precisa fazer de novo para testar? Valeu a pena, então tá bom. Fala assim: vigia, crente. E o que aconteceu? Os discípulos, por conta da opressão que estava ali, aquilo trouxe um peso que eles simplesmente dormiram. Jesus volta até ele: mas vocês não podem vigiar comigo? E aí eles, sabe aquele sono que você tenta orar e você não aguenta e você dorme de novo? Pois a mesma forma aconteceu com os discípulos. Eles voltaram e dormiram de novo, e Jesus volta até eles: mas de novo vocês estão dormindo, vigiem para que vocês não entrem em tentação. Enfim, chega Judas, o traidor. E aí o que acontece com Pedro? Fala assim: o que acontece com Pedro? Ele vigiou, gente? Não. Primeira coisa que o Pedro fez, foi tomado pelo seu impulso, pega a sua espada e corta fora a orelha do soldado. Jesus fala assim: Pedro, eu mandei você vigiar, criatura. O que você foi fazer? Quando nós não vigiamos, nós não discernimos as situações que estão à nossa volta. Nós falamos de Pedro que pega a espada, mas quantas vezes a gente pega a espada, essa que fica dentro da nossa boca, né? É uma espada afiada de 2 gumes, aleluia, que muitas vezes corta, dá uns fora nas pessoas, não é? Retalha. A nossa boca tem o poder de abençoar e tem o poder de amaldiçoar, e nos momentos, ao invés da gente discernir a situação, a gente acaba usando os nossos lábios para quê? Para praguejar, para amaldiçoar, para tomar, ou tomamos atitudes que assim como Pedro tomou, para depois acabar o quê? Se arrependendo.
Então, enquanto Jesus ali estava sendo depois julgado pelas pessoas, né? Jesus é levado e Pedro está o quê? Está seguindo de longe. Pedro está só de olho ali. Mas é meio difícil da gente acreditar que alguém que estivesse tão perto como Pedro estava perto de Jesus, que fosse capaz de negá-lo. Se a gente não soubesse da história, a gente ia falar, imagina que Pedro negou, é ou não é? Gente, Pedro arrancou a espada aí. Arrancou a orelha do outro, como é que ele vai me negar logo depois? E nisso daí vem a nossa meditação de hoje. Quais são as situações que nos levam a negar Jesus? Porque isso não aconteceu só com Pedro, isso acontece conosco também, se nós não vigiarmos. Conta aí para quem está perto de você, acontece com a gente também, se a gente não vigiar. Quando é que a gente nega Jesus? Quando nós não estamos compromissados com Ele. Entenda que estar na casa do Senhor é diferente de estar compromissado com o Senhor. Sem contar que tem gente que não tem nem compromisso de estar no culto, nem compromisso de estar no culto da Santa Ceia, se preocupa em estar. Então, quando que a gente nega Jesus? Fala assim, a primeira coisa que eu posso vir a negar a Cristo, quando eu não estou compromissado com Ele. Quando nós não temos compromisso com o Senhor, nós não temos a vontade de satisfazer o coração dEle, de obedecê-lo, de agradá-lo. A gente vai viver o quê? Da nossa maneira, do nosso jeito, vamos apresentar as nossas justificativas, ou melhor dizendo, as nossas desculpas. Fala assim, mas para servos fiéis, não existem desculpas. Segunda situação que a gente pode vir a negar a Jesus, quando nós nos esquecemos das Escrituras. Lembra quando eu disse para vocês? Vocês anotaram todas as palavras que foram lançadas na conferência? Para que nos momentos adversos a gente tenha onde buscar pão, alimento que nutre a nossa vida. Um tanto de gente anotou, feliz e bem-aventurado você. Você que não anotou, você está a um passo de fazer isso. De no momento de adversidade, acabar chutando tudo, acabar desistindo, porque simplesmente a Escritura não foi escrita na tábua do seu coração. Todas as vezes que nós nos negamos a refletir na palavra, a meditar na palavra, a pegar a Bíblia em casa, amém? Olha aí para quem está perto de você e fala assim, a Bíblia é para ser lida na sua casa, por um bom motivo. Porque no momento adverso nós vamos ter que fazer que nem Jeremias, trazer à memória aquilo que pode me dar o quê? Esperança. Peraí, eu estou sentindo tal coisa, mas eu não vivo por aquilo que sinto, eu vivo por aquilo que eu creio. E aí eu vou discernir e vou lembrar, peraí, eu tenho um inimigo que está andando ao meu derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, e eu tenho que o quê? Vigiar. É ou não é? Então peraí, eu não vou me deixar levar, mas eu vou atar a palavra ao meu coração, não vou negar ao Senhor e vou vigiar, amém? E a terceira coisa que pode nos levar para negarmos a Cristo, quando nós não queremos ser comparados com o Senhor. Às vezes nós entramos num lugar e, principalmente às vezes acaba acontecendo isso com novas amizades, ou quando alguém se converte, e aí tem lá os familiares ou os amigos, e aí ele está sabendo que você está vindo na igreja, ou que você resolveu tomar uma posição na vida, não, agora eu vou me casar, não vou mais ficar enrolando, não vou mais ficar morando apenas junto, vou regularizar minha situação. Aí você chega lá onde estão os seus familiares, não, agora vamos mudar de assunto, porque chegou o santinho, chegou a santinha. E a gente não quer ser o chato da história, mas também não é assim, né? Não tem que ser desse jeito também. Ou tá lá, o pessoal contava uma piada e você ria junto antes, e agora você chega, pessoal, não, pronto, agora acabou o assunto, porque agora chegou o crente. E aí você fala, não, também não é assim, né? E aí você mesmo, para não se passar de chato, é aquele que conta a piada que não está dentro daquilo que Deus declara. Não é que a gente não pode contar piada, amém? Ok? Podemos, mas devemos permanecer o quê? Em santidade. Então, para não sermos aqueles rotulados como
os cristãos, que são de fato tementes ao Senhor, quem vive em retidão, que vivem em santidade, não é bem assim. E por não achar que não é bem assim, acabamos o quê? Negando a Cristo também. Precisamos estar vigilantes, precisamos de fato prestar atenção, para não acabarmos defendendo aquilo que a Bíblia condena. E hoje é tão fácil a gente se desviar. Na aula da semana passada da Clínica da Alma, eu mencionava com o pessoal, eu falei assim, o Hamas está aí para mostrar o que há no nosso coração, e eu vou falar no meu, porque a vontade de querer que esse povo, só eu, né, gente? Glória a Deus que sou eu, já tenho consertado meu coração, estou tentando, para não desejar que esse povo morra tudo. Senhor, mata todo mundo esse povo, por que o negócio tem que cair no lugar errado? Não, tem que cair no meio deles. E eu só lembro do João, discípulo, falando com Jesus, quando eles passaram por Samaria, não foi permitido que eles entrassem. E o João, discípulo amado de Jesus, fala assim, Senhor, podemos fazer como Elias, que caia fogo do céu e consuma todo esse povo? E Jesus respondeu para ele, claro que pode, foi? Não, respondeu assim, você não sabe de que espírito você pertence? O Senhor não tem prazer que o ímpio morra, mas que ele se converta. O nosso clamor é que essas pessoas que estão aprisionadas, né, que estão aí, estão sendo instrumentos na mão do inimigo, que elas tenham seus olhos desacortinados, que elas tenham visões, que elas tenham sonhos. O que tem de pessoas muçulmanos se convertendo, não se consegue fazer com que a palavra seja pregada nesses países, mas eles sonham com Cristo. Por que eles sonham? Porque tem alguém que está clamando pela vida deles. Mas ao invés de nós vigiarmos e orarmos, estamos abrindo a nossa boca para quê? Senhor, mata todo esse povo aí. Quando na verdade o que Deus espera da gente, que nós venhamos vigiar o tempo e nos posicionar. Fala assim, é muito fácil negar a Cristo. Então nós falamos de Pedro, numa situação em que Jesus já havia advertido que ele seria preso e que ele seria morto. Jesus disse o que? Que a gente ia viver um mar de rosas, que não enfrentaríamos adversidades, nem perseguições, nem mortes. Então olha aí para quem está perto de você e fala assim, você anda reclamando do que mesmo? Fala assim, essa semana de nada. Aleluia. Precisamos o que? Discernir e estar posicionados. Se quisermos vencer nessa estação, repete assim comigo, vigiar e orar. Não adianta apenas nós orarmos se não estivermos vigilantes, se não estivermos discernindo o tempo em que nós estamos. Cada situação que nós vivemos é uma oportunidade de estarmos posicionados. O que? Defendendo o Evangelho. Não precisamos ser chatos para defender o Evangelho, mas não podemos sair do nosso lugar, deixar o nosso lugar daquilo que já nos foi revelado da palavra de Deus, amém? Então olha aí para quem está perto de você e fala assim, o tempo é, vigiai e orai, para que não caís em tentação, nem nas garras do inimigo, que anda em teu redor, rugindo como leão, buscando te tragar. Que nós sejamos fortalecidos dia após dia, encorajados, assim como Jesus orou por Pedro, que nós venhamos orar por nós e uns pelos outros também. Senhor, que como corpo de Cristo, que como igreja do Senhor, nós sejamos fortalecidos e encorajados, que não venhamos negar a batalha, fugir à batalha, mas diante de uma adversidade, que nós venhamos discernir os tempos e as estações, e venhamos estar posicionados, amém? Você pode declarar assim, Senhor, dê-me ouvidos para ouvir a sua voz, olhos para enxergar o teu poder, a tua provisão e a tua grandeza, e um coração inclinado para obedecer a sua voz e estar posicionado. Senhor, não queremos ser precipitados como Pedro, mas diante de uma situação, queremos, ó Deus, ter ouvidos para discernir e nos posicionar, Senhor, em defesa daquilo que o Senhor defende. Não queremos, ó Deus,
negar a tua palavra, mas vigiar e orar em todo tempo e em todo lugar.